Bom, boa tarde, galera. É um orgulho que a gente entra no nosso sexto seminário, sexta apresentação do Seminário Virtual da Economia. E, como eu já falei anteriormente, a gente tem essa ideia de tentar ajudar de alguma forma a passar por essa situação difícil que a gente está passando, trazendo informação de qualidade, né? Trazendo alguns artigos bons, que normalmente são publicados em boas revistas ou bons congressos, mas que aqui a gente está tentando tratar uma linguagem de graduação, para tentar atingir o público, não só de graduação, a gente já viu que existem pesquisadores de outras instituições que também participam, pós-graduandos que também estão participando, então nosso público é um pouco mais geral, mas a gente tem essa ideia de fazer com que o nível da discussão seja suficiente para um aluno de graduação conseguir compreender. Os eventos anteriores foram um sucesso, o feedback é muito bom, já temos um aumento significativo tanto no Insta quanto no número de inscritos, no nosso site lá no YouTube, então, graças a Deus, está funcionando bem, todo mundo está agradecendo pelo evento estar acontecendo do jeito que está. Isso é muito bom para a gente aqui da Universidade Federal de Roraima, porque a gente tem uma certa distância com os grandes centros de pesquisa em economia, e isso ajudou de uma forma maravilhosa a gente a ter contato com a galera que está produzindo na ponta da ciência. Só para falar alguns números do nosso evento, a gente já está com mais de 330 inscritos lá no Instagram, 175 inscritos diretos no evento lá no nosso site. No YouTube a gente tem 60 inscritos, mas tem o vídeo do Rei, que foi o primeiro artigo a ser apresentado, já tem mais de 90 visualizações. Então, graças a Deus, está dando tudo certo. Eu queria agradecer vocês, primeiramente, por estar aqui participando, mas também alguns apoiadores que fizeram o evento acontecer junto com a gente, que foram o Corecon, de Roraima, o CADECOM, o Centro da Universidade Federal de Roraima, o Departamento de Economia e a Coordenação de Economia, o nosso Centro Acadêmico de Economia aqui da Federal de Roraima ajudou bastante, e a Atlética Mercenária, que é a parte esportiva do nosso curso. Queria agradecer também a DTI e a Proplan, que está nos dando suporte no acesso à internet lá na universidade. Hoje a gente teve um probleminha, mas até agora todos os outros foram sem problema nenhum. Então, queria agradecer ao pessoal por estar liberando uma banda um pouquinho maior para a gente fazer essas transmissões. E alguns informes rápidos antes de passar a palavra para o Kleber. A gente faz sempre uma lista de presença pelo chat. Então, quem quer receber algum certificado, a gente vai mandar certificados online para vocês. E quem quiser receber o certificado, é só escrever o nome completo no chat, que a gente monta essa lista de presença, e a cada evento que vocês participam, vocês vão ganhar 1 hora de certificado. Nós estamos usando o Zoom na versão grátis, então ele tem aquele probleminha de cada 40 minutos ele cai, quando cair é só entrar exatamente no mesmo link que você conectou para entrar agora, e a gente dá reinício à sessão. O tempo da apresentação, normalmente a gente está dando 40 minutos para o apresentador, e depois a gente abre para perguntas, e aí o tempo de pergunta, normalmente a gente está ultrapassando o que a gente pensou inicialmente, mas sem problemas. A gente fica à disposição para fazer perguntas até o momento que Kleber diga não. Para mim deu, aí a gente para, mas enquanto para ele estiver legal, a gente vai perguntando. A gente trabalha com a ideia de que todos os microfones são desligados agora no início da sessão, só fica aberto o microfone do apresentador. No final, a gente abre para perguntas, vocês escrevem lá no chat que quer fazer algum tipo de pergunta, e eu abro o microfone e vocês perguntam diretamente para ele e ele responde para vocês. Se a gente tiver algum outro tipo de problema técnico, hoje a internet aqui está razoável, mas já deu um problema lá na universidade, então se a gente tiver algum tipo de problema técnico relacionado à internet, entra lá nas nossas redes sociais, que eu coloco algum post lá para explicar como a gente vai proceder. Bom, o Kleber nosso evento é um evento de economia, e o Kleber é um nosso irmão aqui, porque ele não é diretamente da economia, mas é das ciências contábeis, que é uma área ligada diretamente à nossa discussão. Ele é um cara que trabalha com finanças, com o mercado financeiro, então vem contribuir bastante, trazendo essa visão um pouquinho diferente para a gente. Ele é graduado e graduado em contábeis, fez especialização em auditoria contábil na UERN, Estadual do Rio Grande do Norte, fez mestrado na Federal do Ceará e fez doutorado em contábeis na Federal da Paraíba. Já tem alguns artigos publicados em revistas nas áreas de administração e contábeis, participou de vários eventos na área,
é professor da UFESA, da Federal do Semiárido lá do Rio Grande do Norte, e ele coordena, junto com o Lucas, que apresentou um artigo aqui para a gente também, a Liga de Mercado Financeiro FESA 3. Então, acho que ele tem bastante coisa para nos mostrar. O artigo dele é bem legal, está lá no nosso site. Quem quiser, não leu ainda e quiser ler, é só entrar lá no nosso site, na seção de artigos, e pegar o artigo para baixar e ler. É isso, Kleber. Está apresentado, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceitado a nossa chamada para participar do nosso evento, e a palavra está com você. Boa tarde a todos. Tá me ouvindo, Yuri? Tá bem aí o áudio? Tá, então boa tarde a todos. Queria agradecer a Yuri, primeiramente, pelo contato, pela recepção, né? Na realidade, já falou, eu sou da área de contábeis, então eu já vi que os outros colegas que passaram lá, e os que vêm depois são da área de economia. Não tem problema quanto a isso, porque a gente pode discutir. Na verdade, eu acho que tanto da área econômica quanto a área contábil, ela tem que se conversar mais, né? Isso acontece aqui no curso de contábeis aqui da UFESA, né? Onde a gente tem muitas experiências, porque tem professores do curso de doutorado, né? Contábil, doutorado em economia, tem doutorado em direito, administração, então é muito prazer trabalhar com várias áreas. Mas, Yuri, gostaria de parabenizar você pelo evento. Eu tenho assistido alguns vídeos pelo YouTube, depois de acompanhar no momento online, mas o evento muito bem organizado, muito tranquilo, e alguns comentários, muitos elogios para o evento. E assim, a discussão que eu faço, como que eu acho que é uma das economia, né? Como vocês, né? Mas eu acredito que para criar um ambiente de discussão, né? Já que da forma como a pesquisa ela surgiu, ela busca compreender aqui uma ideia de você trazer um ambiente, uma situação macro para decisões internas da empresa, portanto, uma questão micro, né? Isso não é uma tarefa fácil, especialmente para quem tem uma formação em contabilidade, mas é o que a gente vem persistindo, é o que a gente acredita que é legal de estudar e a gente vem pesquisando, né? Especialmente no Brasil, o mercado ainda bastante concentrado, né? Tem algumas partes, e aí esse trabalho ele traz uma... Yuri, tá ruim? Tá escutando bem? Ficou um pouco ruim seu áudio no início, mas agora voltou, agora tá tranquilo. Para mim tá bem, tá bom. No começo, quando você tava falando, realmente tava um pouquinho ruim, mas agora tá legal. Deixa eu trocar. Ficou melhor agora? Ficou mais baixo. O outro tava mais alto. E agora? Tá um pouco mais baixo do que tava antes. Não melhorou agora? Agora sim, tá mais alto. Agora tá bom. Pronto, então vamos continuar aqui. Então esse trabalho que eu vou apresentar aqui agora, ele trata de uma parte do que eu discuti lá no processo de doutoramento, né? Então foi um trabalho que foi discutido junto com esse meu orientador, o Márcio Machado, e a gente discutiu na linha do que a gente vai apresentar, e a gente acredita que a partir disso a gente possa trazer algumas discussões. Fico aberto aí depois a apresentação de vocês, né? Então, Yuri, então eu compartilho tela com vocês, não é isso? Exato, pode ficar à vontade. Estão vendo bem aí? Tá conseguindo ver, Yuri? Ok. Abriu, Então, tá pessoal, o trabalho que a gente discutiu
Ele está intitulado Sentimento do Investidor e a Influência do Horizonte de Curto Prazo em Decisões de Investimento. Fez parte, a minha identificação aí está como UFESA, mas porque sou professor da UFESA. Mas, na realidade, esse trabalho surgiu na UFPB, né, que foi lá do doutoramento que eu fiz lá na UFPB, e o professor Márcio André foi meu orientador e, portanto, participante desse trabalho que está disponível lá no site de vocês. Na discussão que a gente vai fazer aqui agora, eu vou apresentar um contexto, né? Conforme o Yuri falou, a linguagem ela deveria ser para alunos de graduação, então eu vou conversar um pouco mais do que o que a gente normalmente conversa nos eventos. Então, eu vou dar um tratamento mais de conversar para a gente discutir até a concepção da ideia, né? E aí vamos discutir aí o desenvolvimento da hipótese de pesquisa, como foi que construir toda a parte teórica, e aí no tradicional a gente vai falar da metodologia, resultados e considerações finais. Então, o contexto que a gente trabalha, o contexto que a gente vai adotar, está no seguinte: a tomada de decisão volta a curto prazo, mas existe a possibilidade, aliás, deveriam ser tomadas para longo prazo, mas ela pode ser tomada, que é o que a gente vai discutir, voltada para o curto prazo, em detrimento do longo prazo. Essa é uma prática que é vista no mercado. Ela pode acontecer aí por algumas influências, que é o que a gente vai falar, de acordo com a ocorrência dessas tomadas de decisões. O que a gente pode esperar é que possa ser que tenha conflito entre o que um gestor precisa decidir internamente e o desempenho da própria firma. E aí o que a gente está tentando discutir aqui, está tentando trazer para a gente para uma discussão que possa pensar, é a ideia de que... Kleber, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Teu microfone está oscilando. Tem hora que ele está legal e tem hora que ele perde muito, assim. Dá um ruído por trás e a gente perde muito. Tu tentou fazer uma segunda opção e ficou um pouquinho mais baixo, mas talvez seja melhor para não perder tanto do que tu está falando. Agora, tá bom? Tá um pouco baixo, mas eu acho que se não tiver com tanto problema, é melhor. Pronto, beleza. Eu não sei aqui onde era que eu faria para mexer em mais configuração. Deixa eu só tentar aqui. Foi o meu? Tá ok, né? Sim, então... Oi, alô. Oi, tá ok. Agora eu acho que vai ficar melhor. Tá bom, tá dando uma microfonia com o seu, eu acho. Pronto, ok. Pronto, então, a gente, voltando para a ideia de que, contabilmente, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de investir, normalmente, esses investimentos se espera que o resultado venha no longo prazo. Portanto, acontece o caso de que empresas podem ter investidores com interesse em resultados de curto prazo, e isso gera conflito entre um gestor que decidir o desempenho da própria empresa. E aí a gente vai trazer uma discussão agora, quando tiver a fundamentação da hipótese, é que quando isso acontece, normalmente isso vai ser o favorecimento dessa prática, ela acontece em períodos de otimismo de mercado. Quando o mercado está otimista, fica mais confortável para o gestor tomar algumas decisões de investimento voltada para esses investidores que têm interesse no curto prazo, né, resultado de curto prazo. Isso a gente tem contabilidade, a gente discute quanto a reporte de informações, já que as informações separadas pela contabilidade são normalmente utilizadas para figurar em planilhas e em análise que são realizadas no mercado. E a gente pretende ver se o que está sendo reportado possa ser de alguma forma aumentado, né, ter valores majorados em períodos que são otimistas. Essa é a discussão que a gente está em contabilidade. É como levar para outra área que a gente pode tentar discutir aqui. Então, na ideia, isso a gente foi apresentado como uma ideia de como é que isso
como é que foi pensado como é que foi pensada a construção da hipótese em si, né? Então, a gente tem no mercado a figura de investidores irracionais e o que a gente chama de investidores racionais. Para poder equilibrar o mercado, né, para ele se tornar eficiente, a gente precisa da figura chamada arbitrador do mercado, em que ele faz com que esse mercado se torne eficiente. E aí uma boa parte da literatura ela é toda voltada considerando que o mercado seja eficiente, né? Então, se é uma literatura chamada de hipótese de mercado eficiente, né, da eficiência do mercado, que ela depende, né, para a sua base, especificamente que a figura do arbitrador ela funcione no mercado. Entretanto, quando investidores irracionais começam a entrar no mercado, aqui, normalmente, o que a gente traz para fins de a gente entender o que é que eu estou chamando de irracional são, por exemplo, investidores individuais, pessoas físicas, etc., que não tenham tanta expertise na área em fazer análise. Então, quando elas começam a entrar com muita força no mercado, os arbitradores passam a não conseguir mais desempenhar bem seu papel e sair de uma situação em que ele controlava, né, em que ele mediava a diferença entre o valor que é proposto pela contabilidade e o valor que é dado no mercado, né? Como a gente sabe, o valor que o mercado estabelece dificilmente vai ser igual ao valor contábil, né? O valor contábil ele é um valor que é dado como base, né? Daí a gente tem alguns indicadores tipo preço-lucro, onde preço é o que o mercado paga e lucro é o valor contábil, né? Então esse balizamento entre mercado e contabilidade ele já acontece naturalmente, inclusive nos indicadores que são utilizados no mercado. Então, quando o mercado está bem poluído, vou chamar assim, né? Na realidade, o que se noticia é que é bom quando tem bastante investidores entrando na bolsa, mas eu estou chamando aqui poluído para fins informacionais. Então, quando existe bastante investidores irracionais, os arbitradores não conseguem fazer esse balizamento da diferença entre o valor contábil e o valor do mercado. E aí a gente começa a trabalhar dentro de uma ideia de um mercado não eficiente. Então, indo para a ideia do mercado que não é eficiente, a gente trabalhou dentro de uma proposição de uma teoria chamada teoria de Catherine. Esse Catherine, ela surge na ideia de uma teoria onde ela abrange a ideia de que há diferença entre o valor contábil e o valor de mercado, só que isso não é possível de ser visualizado, mas o gestor, por conhecer melhor a empresa mais do que todos, né, ele consegue visualizar, saber melhor do que todo mundo de que aquela empresa ela não tem o valor que o mercado está avaliando, né? Então aquela diferença ele consegue perceber melhor. Daí, dada a influência que os investidores racionais estabelecem no preço, normalmente gerando otimismo no mercado, né? Então é outra coisa que é importante ressaltar, é a ideia que na literatura ela traz que quando o mercado está bem otimista, é o momento em que esses investidores racionais, normalmente, eles vêm para o mercado, né? E aí aumenta bastante o otimismo. E aí a gente traz o escopo da teoria, quer dizer que o gestor ele tem a habilidade de reconhecer essa diferença entre o preço contábil e o preço o valor de mercado e consegue tomar decisões que favoreçam, e aí a do que em inglês seria atendimento, você atender alguém, onde você vai atender, né, um grupo específico de investidores. No caso da tese aqui, a gente está dizendo que essas decisões vão ser tomadas, né, essas decisões dos gestores vão ser tomadas voltadas para investidores de curto prazo. Então, o que são investidores de curto prazo? Aqui só trazendo para deixar bem claro para todo mundo. São aqueles investidores que colocam o seu dinheiro, investem na empresa e já espera o retorno logo. Né? Então, são aquelas pessoas que não investem na empresa e esperam um bom tempo até que o retorno apareça. Então, dentro desse escopo, a gente construiu a nossa fundamentação teórica, ela acontece dentro disso que eu acabei de falar. Né? E aí, a gente teve o que a gente trouxe como problema de pesquisa foi qual era a influência do horizonte de curto prazo nas decisões de investimento tomadas em observância ao sentimento do investidor. Então, aqui a gente tem três pontos principais para poder observar na pesquisa, que é o horizonte do investimento dos investidores, né? O que é o investimento e quando o mercado está ou não otimista, chamado o sentimento do investidor.
A nossa hipótese é que a gestão ela vai realizar mais investimentos, aproveitando o momento otimista, portanto, altas no sentimento, no indicador de sentimento, em prol de investidores de curto prazo. Então, essa foi a forma como a gente trabalhou na pesquisa. Como é que a gente faz? Como é que a gente traz desenvolve essa pesquisa? Com relação à amostra, metodologicamente, a gente utilizou empresas de capital aberto listadas apenas na B3. O período utilizado foi de 2010 a 2017, com dados trimestrais, né? E aí a gente tem exclusão do setor financeiro, porque como a gente vai trabalhar com algumas empresas alguns indicadores que envolvem endividamento, né? Os indicadores, normalmente os indicadores de empresas do setor financeiro, eles são distorcidos em relação às demais empresas. Então, a gente exclui essas empresas em virtude dessa particularidade que ela tem com a estrutura de capital. Também foram excluídas da amostra as empresas que tenham patrimônio líquido negativo, né? Ativo negativo, são alguns dados que a gente percebeu na base, algumas informações que a gente percebeu na base de dados. Empresas com dados faltantes também saíram da amostra. E empresas que não tinham 2 períodos consecutivos anuais. Então, eu precisaria de empresas que tivessem 2 anos de dados consecutivos, já que o que a gente ia fazer, as variáveis que a gente gerou para realizar a pesquisa, sua grande maioria trabalhou com variação. Então, para poder calcular a variação, eu precisaria de ter 2 períodos. Relacionado a bancos de dados, a gente utilizou o banco de dados do Economática, né? Disponível lá na UFPB, assim como o da Thomson Reuters. Utilizamos também CVM, B3 e FEComércio. Esse Thomson Reuters, CVM, B3 e FEComércio a gente utilizou mais para indicador do índice de sentimento, que a gente vai falar mais à frente, para a criação dele. Os dados contábeis, essencialmente, foram coletados junto à base de dados do Economática. Então, para poder identificar esse momento de má precificação, que isso foi uma coisa que a gente tentou trazer que a gente trouxe no trabalho, foi a ideia de que em momentos otimistas, e isso é um pressuposto que a gente assume no trabalho, que em momentos otimistas haverá um descolamento maior entre o preço entre o preço da ação e o seu valor fundamental. Portanto, esse indicador de sentimento seria uma medida viável para se medir a má precificação, que a gente chama aí de mispricing. Então, essa má precificação ela seria medida por momentos de alto sentimento. Quanto maior o sentimento, ou seja, quanto mais otimista, menor maior a má precificação. E aí esse indicador de sentimento ele foi criado numa perspectiva do que a literatura, e aqui especificamente Bake-Wörgler, 2006, ele está citado lá no trabalho, eles fazem um trabalho em 2006 e 2007, onde eles utilizam uma metodologia chamada top-down, né? O top-down, a ideia do top-down é que eu vou analisar indicadores de mercado em geral, né? Indicadores do mercado geral, para poder avaliar como está o sentimento do mercado. Alô? Alô, tá funcionando. Pode falar, Cleber. Estamos ouvindo. Tá. Então, olhando de uma forma geral, o mercado, ao invés de fazer pesquisa com pessoas, fazendo perguntas para entender como é que está o sentimento do mercado. Com isso, eu quero apenas esclarecer algumas coisas, que quando alguém lê o título, vê sentimento do mercado, muitas vezes o cara está entendendo, aliás, o sentimento do investidor, a pessoa está entendendo que é o sentimento das pessoas. Então, foram pesquisadas as pessoas para entender como era que estava o sentimento do investidor. Quando, na realidade, não foi esse indicador de sentimento que a gente utilizou. A gente utilizou um indicador de sentimento, onde ele, baseado em variáveis macro, a gente consegue criar um indicador para indicar esse sentimento. Portanto, não é uma pesquisa de sentimento comportamental. Não é essa a ideia aqui. Então, quais foram as variáveis que a gente utilizou, né, para a criação do índice de sentimento? A gente utilizou o número de IPOs,
pois é um indicador que quanto mais IPOs estiver acontecendo, ou seja, quanto mais empresas estiverem abrindo o seu capital ou aumentando o seu capital, né, ou fazendo novas emissões, que são o caso aí dos follow-ons. Isso foi um incremento que a gente utilizou aqui nesse trabalho, já que no paper base ele só utilizou, na realidade, o IPO, quantidade de IPOs. Né? A gente, para cá, isso também se deve ao fato de que aqui no Brasil não tem tanto IPOs quanto tem nos Estados Unidos, onde foi feita a pesquisa inicial. Então, a gente também incrementou com os follow-ons, né? E fundamenta que é viável a fazer esse incremento. E nós utilizamos a média móvel dos últimos 12 meses de IPO e follow-ons. Outra medida que possa indicar que o mercado está otimista, de otimismo, é a proporção de ações em alta em relação às ações em baixa. Então, aqui, mensalmente, a gente vai olhar quantos papéis tiveram seus retornos positivos em relação à quantidade de papéis que tiveram retornos negativos. Outra medida é inversa, né? Ela não é uma medida de otimismo, mas de pessimismo, que é o prêmio de dividendos. A ideia do prêmio de dividendos é calculada a diferença do índice market to book de empresas que pagam e que não pagam dividendos. A ideia aqui é que, se o índice market to book, o market to book é valor do mercado em relação ao valor contábil. Então, se esse índice ele tiver maior, que aí nas empresas pagadoras de dividendos, passa a noção de que o mercado está valorizando mais empresas que pagam dividendos. E quando o mercado está saindo de empresas não pagadoras para empresas pagadoras, a noção é de que o mercado está procurando um tipo de investimento mais seguro. Portanto, ele está pessimista com o mercado. Portanto, o prêmio de dividendos ele é uma medida que consegue avaliar também o sentimento, só que ele como uma medida de pessimismo. E a participação de investidores individuais no volume financeiro de negociação da B3, que essa é uma medida que ela, de acordo com a literatura, quanto mais investidores individuais estiverem no mercado, possivelmente ele estará mais otimista. Pois normalmente esses investidores, quando o mercado não está otimista, está pessimista, esses investidores normalmente eles fogem do mercado. Então, como é que foi feito, como é que foi criada essa variável, né? Yuri, eu posso ser detalhista assim, Yuri, ou não é legal? Alô, deixa eu abrir meu microfone aqui. Pode sim, fica à vontade. O tempo é seu. Ah, tá bom. Então, como é que isso foi criado? Isso foi criado através de uma análise de componente principal, onde, metodologicamente, o que é que foi feito? Nós temos essas 4 variáveis. A gente utilizou essas 4 variáveis, elas contemporâneas, né, na mesma data, em T, e elas defasadas 12 meses. E nós fizemos um componente principal com as 8 variáveis, essas 4 que vocês estão vendo no slide, mais as 4 defasadas. Com base nesse componente principal, nós pegamos o primeiro componente principal e verificamos qual a correlação que se teria entre a primeira componente principal gerada pelas 8 variáveis e cada uma delas. A variável, a cada par, né? Ou seja, o número de IPOs contemporâneo de agora em relação ao de 12 meses atrás. Aquele que tivesse a maior correlação com o componente principal das 8 seria aquela que eu iria escolher para compor o índice. E assim foi feito com o NIPO, com a AD, PDIV e participação de investidores individuais. Então, escolhemos, né, todas essas variáveis e depois eu falo com relação às defasagens. E o que ocorre é, mesmo eu tendo um componente principal formado pelas variáveis contemporâneas ou defasadas, todas essas informações elas podem ter, elas são influenciadas por fatores de mercado. Então, de repente, se eu utilizo apenas essas variáveis sem fazer nenhum tratamento, poderia ser confundido essas próprias variáveis com o próprio mercado, com informações de mercado. Então, como é que foi que a gente procedeu? A gente procedeu o processo chamado de ortogonalização, né? Esse termo
foi utilizado, que é o termo que o pessoal utiliza, mais ou menos, foi um abrasileiramento do termo que é utilizado na literatura, mas aqui a gente pode chamar de você retirar os efeitos de outras variáveis, né? Então, o que a gente fez aqui foi rodar uma regressão de cada variável dessa, NIPO, AD, PDIV e parte individual, contra algumas variáveis, que são consumo de bens duráveis e não duráveis, gasto com energia, índice de emprego, PIB, proxy de recessão da OCDE, né? E aí a gente, ao ortogonalizar, né? Ao tirar o efeito dessas variáveis da nossa variável que a gente está utilizando para o índice, a gente entende, né? Pelo menos isso baseado na literatura que assim o fez, né? É entendido que os efeitos macroeconômicos que não o próprio sentimento do mercado, do investidor, era o que ficaria presente na variável. Então, o que a gente utilizou foi o resíduo da regressão como variável para montar o índice. Então, a gente fez uma regressão da NIPO, por exemplo, com todas essas variáveis macro. E aí, essa NIPO pegou o resíduo dessa regressão e foi ele que a gente montou o índice de sentimento. E é assim que foi feito. Então, após calculado o indicador de sentimento, que o indicador de sentimento é esse daqui, né? Essa variável, a gente fez uma estimação contra a decisão que a gente teria interesse. Especificamente aqui a gente estava olhando em despesas de capital, né? Pelo CAPEX. Então a gente olhava para cada empresa, né? Para cada empresa em cada tempo, a gente pegava o sentimento de cada período e montou aqui um cross-sections, então só por empresa. Então a gente teria a decisão contra aquela variável de sentimento que a gente calculou no período anterior. Feito isso, eu teria o valor esperado da decisão dado o sentimento. Então, isso aqui é importante que, pelo menos metodologicamente, quem tiver interesse de ler o trabalho, que fique bem compreendido que a ideia aqui, a variável que a gente vai trabalhar como variável dependente mais à frente, vai ser essa decisão que ela está sendo mensurada ou estimada com base nesse sentimento. Então, o coeficiente que vai ser calculado por empresa, então cada empresa vai ter um coeficiente beta desse daqui, onde a gente vai multiplicar pelo valor do sentimento do período T e eu vou ter o CAPEX, ou a despesa de capital esperada naquele período. Pronto, então, continuando, a gente estava na ideia de que a decisão, o que a gente vai trabalhar é com a decisão tomada em função do sentimento. Então, com isso, a gente traz a ideia de que eu estou pegando uma variável macroeconômica, que é, portanto, o sentimento, e trazendo ela trabalhando aqui com a decisão tomada em função do mercado, em função do sentimento do investidor, né? Aqui existe uma particularidade que, como a gente tem os períodos das empresas, nem todas a gente tem muito período, e se a gente for cortar nas bases de dados brasileiras muito período, se for trabalhar com período ótimo, a gente fica com muito pouca empresa. Então, a gente utilizou um corte de, a gente ter pelo menos um ano de informação, ou seja, 4 trimestres para poder rodar essa regressão. Então, essa regressão teria que rodar a partir de 4 observações. Obviamente, poucas empresas tiveram 4 observações. A maioria tinha de 8 observações para cima. Mas foram aceitas aquelas com 4. Como estimações por OLS seriam bastante viesadas, caso a gente fizesse essa estimação via um OLS convencional, a gente utilizou um estimador computacional que é o TEIO-100. Esse estimador, ele basicamente o que ele faz é a cada par de pontos ele traça uma reta, calcula o seu coeficiente, né, o coeficiente da reta formada por cada par de pontos e calcula a mediana dessas inclinações. Por ser computacional, ela é robusta tanto a outliers, né? Essa é a finalidade que a gente está utilizando, outliers, quanto a heterossedasticidade também, ela não tem, ela é robusta a isso também. Então, mesmo rodando com quatro observações, a gente consegue não ter os vieses que a gente teria caso rodasse com LS, mesmo sabendo do viés causado por uma regressão, por uma estimação com apenas 4 observações. Mas só ressaltando,
foram mínimas as empresas que tiveram esse número de observações. Então, certo, terminado isso aqui, então o que foi que a gente fez? Como foi que a gente passou para as estimações? Então, se a gente já está entendendo, já conheceu como é que a gente tem essa decisão em função do sentimento, então essa decisão em função do sentimento, que é a minha variável dependente, então, o CAPEX em função do sentimento, ele foi regredido contra quais variáveis? Contra o turnover, que é o horizonte de investimento. Daqui a pouco eu faço só mais uma ressalva quanto a isso aqui também. E aí tivemos algumas variáveis de controle, que foi o endividamento, o retorno sobre o ativo, o crescimento da empresa de receita, fluxo de caixa operacional, variação de todos eles, o tamanho da empresa e o CAPEX. Além disso, a gente fez o controle por setor e por ano, né? Partindo do pressuposto que tanto o setor pode influenciar no total de investimento, assim como o ano. Aqui no turnover, o turnover é a quantidade ela pode ser confundida, na realidade ela também é uma medida de liquidez. Então, aqui o que a gente parte do pressuposto aqui é que o turnover que está sendo gerado maior número de negociações em virtude da entrada de pessoas físicas no mercado e de investidores irracionais no mercado. Então, essa foi a base da nossa estimação. Então, aqui são nossas variáveis de controle e para cada variável de controle dessa, a gente fez uma interação. Então, a gente não avaliou apenas só o turnover, mas que é o horizonte de investimento. Mas o horizonte de investimento, com a interação com o endividamento, e aqui para o pessoal, não sei se o pessoal da graduação, todo mundo já está entendendo, mas o que eu vou fazer é só multiplicar essa variável por cada uma dessas aqui e ter uma nova variável. E feita essa interação, ao meu interesse, qual é o interesse de olhar isso? É olhar se empresas, além de ter baixo horizonte de investimento, também são endividadas. Baixo horizonte de investimento também tem um alto retorno. E aí eu olho as duas variáveis concomitantes, ao invés de apenas uma. Alguns controles de amostra foram feitos e outros cenários. Para controle de amostra, a gente analisou separando o horizonte de investimento. Então, pegamos empresas com maior e com menor horizonte de investimento, distribuída essa amostra, segregada essa amostra, com base na mediana do horizonte de investimento, do turnover. Também fizemos o mesmo para o mispricing, baseado no índice Market to Book. Então, empresas que têm maior descolamento entre o valor do mercado e o valor contábil, daquelas que têm menor descolamento. E pelo ciclo de vida, uma medida feita por Dickson, que é uma medida de ciclo de vida baseada no caixa operacional das empresas. Com base no fluxo de caixa das empresas, fluxo de caixa operacional de investimento e financiamento obtidos na demonstração de fluxo de caixa das empresas, é possível, de acordo com a metodologia dele, estabelecer em qual estágio de ciclo de vida cada empresa está. Então, nós olhamos também por ciclo de vida. Em outros cenários que nós olhamos, né, olhamos também uma medida de sentimento, que foi o ICC, o Índice de Confiança do Consumidor da FEComércio, né? Isso aí porque na literatura normalmente o pessoal utiliza o índice de sentimento do investidor tal qual esse que eu estou utilizando, mas também utiliza um índice compatível com esse, que é o índice de Michigan. Ele é a mesma índice de confiança lá da cidade de Michigan. Na mesma ideia, aqui no caso da cidade de São Paulo. Nós também fizemos a inseriorização das variáveis. Algumas variáveis apresentam alguns valores que podem estar discrepantes. A gente também inserioriza para ver se isso modifica alguma coisa nos resultados. Assim como também a gente balanceia o painel. A gente vai rodar aqui um painel e os dados que eu vou apresentar são num painel desbalanceado, mas a gente também vai fazer uma análise de sensibilidade com ele balanceado. Então, para fins de índice, né, esse aqui em vermelho é o índice de sentimento, é o Ibovespa, né, aqui é uma plotagem que a gente faz. A ideia não é que ele tente explicar o Ibovespa, mas só para a gente faça um comparativo em momentos que estão pessimistas aqui no índice, que o Ibovespa depois ter uma queda, né, acentuada. A ideia do índice não é explicar o Ibovespa, mas sim apenas a gente faz um comparativo. Aqui é só para dizer que para justificar a escolha da primeira componente principal, que corresponde a esses eigenvalues aqui. Então, aqui eu tenho o peso que cada variável está compondo no índice,
onde eu só chamar a atenção para vocês aqui para o prêmio de dividendos, que ele ficou com o sinal que a gente esperava, negativo, conforme eu tinha explicado, por ser uma medida, na realidade, de pessimismo e não de otimismo, e as demais com sinal positivo. A variável de IPOs ela ficou defasada, assim como o percentual a relação entre altas e baixas. O prêmio de dividendos e a participação de investidores individuais, elas são contemporâneas na formação do índice. Então, para a validação do índice, a gente utilizou regra de Kaiser, onde o eigenvalue tem que ser maior do que 1, e atendeu. Também fez análise paralela, onde é feito um bootstrap com a mesma quantidade de variáveis, de fatores, e se obtém o valor lá do percentil 95, e aí o nosso também superou. E então, de acordo com esses testes, o índice se demonstrou viável. Né? Para fins de análise, né? Já começando na análise, a gente tem aqui algumas estatísticas descritivas, aqui temos alguns valores discrepantes que eu tinha falado, eles foram inserizados, a média e a mediana está aqui por volta do zero, a gente fez a normalização dos dados, né? Aqui tem algumas explicações com relação a isso. E já partindo para resultado de hipótese, o que foi que aconteceu? O que foi que a gente pôde perceber? Se eu analisar a hipótese, então aqui nesse quadro azul nós temos a hipótese analisada com toda a amostra. Então, ao analisar toda a amostra, a gente esperaria esse beta 2, né, esse coeficiente 2 aqui, ele positivo, na ideia de que a nossa hipótese dizia que ela realizaria mais investimentos, portanto, deveria ser positivo. Então, a hipótese nesse ponto aqui ela foi rejeitada. A gente não rejeita a hipótese quando a gente analisa lá no coeficiente a interação entre o horizonte de investimento e endividamento. Então, o que é que a gente percebe? Que empresas que tenham curto horizonte de investimento e sejam mais endividadas, elas sim aproveitam momentos mais otimistas para realizar investimentos em CAPEX. E a hipótese não seria rejeitada caso eu olhasse com relação a crescimento. E aí outro ponto que a gente pode considerar também interessante é quando a gente desmembrou a amostra por horizonte. A gente ressalva aqui a questão da liquidez no Brasil, né? Então, na Bolsa Brasileira. A gente tem muitas empresas que não têm liquidez nenhuma, não são negociadas na Bolsa, e tem pouquíssimas empresas, né? Assim, na amostra a gente colocaria aí um peso aí de 40, 60, para entender o que seria de horizonte. Então, na segregação de amostra, a gente esperaria que empresas que tenham, quando a gente segregou a amostra, pegando empresas de horizonte mais curto, com investidores com horizonte curto de investimento, elas tivessem um comportamento similar à amostra geral. Pudesse, inclusive, reverter o que a gente tinha falado da hipótese anterior, mas não, persistiu na ideia de que o horizonte de investimento por si só, ele não consegue, na realidade, ele diminui a quantidade de investimento. O que está mostrando para a gente o indicativo de que há um aumento no investimento em função do sentimento é quando a empresa, além de ter um curto horizonte de investimento, ela também é endividada. Quando a gente analisa empresas com horizonte longo, a gente não observou nenhuma significância estatística. Quando a gente fez a sensibilidade, o resultado baseado em empresas com maior ou menor índice market to book não modificou, né? O ciclo de vida, apenas empresas em crescimento, né, convergiu o resultado. Quando a gente fez a amostra utilizando o ICC do FEComércio, não convergiu com o resultado baseado com o nosso indicador. Quando a gente insorizou a amostra ou balanceou o painel, os resultados permaneceram dentro do mesmo indicativo. Então, todos os resultados que eu analisei anteriormente, eles não foram influenciados, os resultados eles não foram influenciados pelo fato de existir alguns outliers na amostra que não foram excluídos e pelo fato da amostra também não estar, do painel não estar balanceado. Então, tanto quando eu balanceei quanto insorizei a amostra, os resultados permaneceram iguais, né? E aí o que é que a gente tira de conclusão disso? Quais são as discussões que a gente pode traçar em cima disso, né? Que as decisões de investimento, né, da empresa brasileira são tomadas em observância ao sentimento do investidor. Então, o sentimento do investidor ele traz alguma ideia para as empresas tomar algumas decisões e atendem
a investidor de curto prazo condicionado à característica das empresas, no caso, a de maior endividamento. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Que se o mercado estiver otimista e eu tiver uma empresa bem endividada, possa ser que bastante endividada, aquelas que são mais endividadas, que aumentaram o seu endividamento, então eu posso, dentro de uma análise, considerar o seguinte: olha, o mercado está otimista, eu estou analisando tal empresa, ela é bastante endividada em relação às demais, ela está num grupo de empresas com maior endividamento, portanto, os investimentos que elas estão fazendo, possa ser que eles tenham o que a gente chama, vou falar de acordo com o que a gente fala na literatura, tem um VPL negativo, ou seja, os gestores podem estar realizando esses investimentos para que mantenha o preço descolado do fundamento, já que eu estou querendo atender os meus investidores de curto prazo. Se naquele período otimista os investidores estão demandando uma empresa, eu continuo fazendo investimentos, né, desde que eu seja mais endividado. Essa é a ideia. Então, assim, os resultados apresentados contribuem para a discussão da teoria de Catherine, juntamente com a importância de se observar o horizonte de investimento das empresas nas decisões corporativas, né? Então, tanto investidor quanto analista podem incorporar fatores relacionados ao sentimento em seus modelos de valuation, né? Quando eles utilizam informações de investimento de empresas endividadas, os investidores têm um curto horizonte de investimento, devem observar o possível excesso de investimento, dado o otimismo, né? Então, essa foi a ideia, o que a gente apresentou, a ideia do que a gente pode discutir. E aí, Yuri, deixa o meu contato aí, caso alguém queira algum material, queira tirar alguma dúvida, isso aí é meu Instagram, e aí está também o meu e-mail, tem o e-mail do professor Márcio. E a Yuri tinha falado da nossa Liga do Mercado Financeiro, deixo também o contato, se quiser nos seguir lá para nos dar opiniões, sugerir. Nós estamos começando agora e precisamos de quanto mais parceiros, melhor nesse momento. Então, agradeço, Yuri, a você, agradeço a atenção do pessoal pela presença. Espero que um contador tenha conseguido contribuir para economistas, né, e fico à disposição para as dúvidas. Valeu, Kleber. Obrigado aí pela apresentação. Acho que a gente, na verdade, conversa coisas bem parecidas. Às vezes a gente fica distante nas áreas, achando que estamos conversando coisas diferentes, mas às vezes a gente conversa coisas parecidas. Lógico, uma coisa ou outra que a gente cria dúvida aqui, provavelmente a gente vai tirando nos bate-papos, nas conversas. Então, essa interação entre os economistas e os contadores é muito bem-vinda. Deixa eu tentar abrir aqui para perguntas. Eu tenho algumas, mas deixo as minhas mais para o final. O Matheus está querendo fazer uma pergunta, eu vou abrir o microfone para ele e aí vocês batem um papo. Boa tarde, estão conseguindo me ouvir bem? Vamos sim, pode perguntar, Matheus. Se apresenta, por favor, e faz sua pergunta. Ok. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Matheus Ramos. Eu sou aluno da UFESA, do curso de Ciências Contábeis. Inclusive, o professor Kleber é meu professor e a gente também participa junto do projeto da Liga do Mercado Financeiro, a UFESA 3. Vamos lá, uma pergunta, né? Durante a apresentação do professor, ele falou sobre o estimador, acho que era o Teucin, eu acho que é assim que se fala, meu inglês não é muito bom. Ele falou desse estimador, aí eu fiquei na dúvida, esse estimador, ele é um software que ele utilizou, ele é que ele utilizou para parametrizar, só fiquei na dúvida nisso daí, se ele é um software, ele é uma ferramenta, o que seria ele? Certo. Ok? Matheus, obrigado aí pela participação, cara. Pode ir falando já, Yuri? Pode falar, fica à vontade. Obrigado aí pela participação. Coloquei aqui uma tela maior, vi também aqui o Wallace e Lucas. Obrigado aí pela presença aí. O Wallace e o Lucas são colegas aí, professores aí dele. Matheus, com relação ao estimador, na realidade o que ele faz, o estimador, o que a gente precisa é de uma técnica, vou chamar assim, ver se eu consigo explicar rapidamente aqui na ideia, de uma técnica que eu consiga fazer uma estimação de quanto será o valor de alguma coisa no futuro. Normalmente a gente faz isso por meio de técnica que utiliza o valor médio das variáveis para calcular isso. Eu fugi disso, saí de estimações que utilizam média. Eu fiz um computacional, onde o computacional, ele, na realidade, ele faz uma estimação baseada em cada par de pontos. Então, é como se ele fosse fazendo manual, contando
né? Fazendo na mão um tracinho lá do coisa, só que isso, existe uma fórmula matemática para isso, básica, mas é o que ele faz. Depois posso até te mostrar, e quem tiver dúvida, na minha tese eu explico melhor, né? Quem baixar a tese está lá explicado com mais detalhe. Mas quem tiver qualquer dúvida, eu posso, por e-mail, WhatsApp, etc., explicar melhor. Ok, então. Eu vou ver na tese do senhor, inclusive. Mas inclusive tem um pacote do R que ele roda, ele já faz a estimação. Mas tem a fórmula matemática que você faz isso. Não é nada demais, não. Ok. Tudo bem, então. Valeu, Matheus. Obrigado aí pela participação. Mais alguma pergunta, galera? É só chamar no chat que a gente faz alguma pergunta. Andrei tem uma pergunta. Andrei normalmente a gente fica junto, nós somos vizinhos moramos no mesmo apartamento, e ele sempre me ajuda, a gente sempre fica junto, eu fico moderando aqui, ele fica lá no YouTube. Hoje a gente está separado, eu estou com um probleminha de coluna, estou em casa e ele está na universidade, mas as perguntas do YouTube também podem ser mandadas pelo YouTube, que Andrei me repassa. Deixa eu abrir o microfone que ele tem uma pergunta. Está aberto, Andrei. Já cheguei em casa. Tá escutando bem? Tô. Eu também tô. Então, a universidade estava com problema na internet, acabei vindo para casa. Kleber, você falou que achava que poderia ter dado uma contribuição. Eu diria que foi uma grande contribuição para a gente. Como o Yuri diz, em alguns pontos a gente acaba tocando muito com outras áreas, às vezes com engenharia civil, eu trabalho com algumas coisas de engenharia civil, às vezes como você está fazendo com contabilidade, e a coisa é bem próxima. Acho que cada vez que a gente estreitar e tentar ficar mais multidisciplinar, é melhor. Porque, assim, tem alguns pontos no seu trabalho que dá para ver, assim, que é uma coisa meio... que a gente passa tangenciando, assim, mas que era bom conversar um pouquinho melhor para a gente entender e você entender o nosso ponto e a coisa conversar melhor. Por exemplo, quando você estava lá no slide 8, você tinha um alfa e um beta. Aí o beta você falou que o beta era relacionado ao T, e o alfa, o índice dele era o I, se não me engano, que o I era as empresas, né? Isso. Esse alfa, ele é calculado por esse seu método computacional de estimação, ou você atribui um valor para cada empresa do alfa? Porque é como se fosse coeficiente linear da função, né? Isso. Então vamos lá. Primeiro, por que está o I e o T, e lá no sentimento está só o T, né? Uhum. Do beta, você falou. Eu acho que eu vou compartilhar de novo. Tá. E aí, para quem quiser ver, não sei se todo mundo vai... Era aqui, não é isso? Tá aberto para todo mundo. Esse alfa aí. Certo? Então, na realidade, esse alfa é IT. Ele está errado aí, assim como ele tá o T, entendi. Não, ele está errado aqui. Eu acho que era essa a minha dúvida. Eu fiquei quando você falou... Não, assim, aqui está um erro de digitação. Tanto o alfa quanto o erro é IT. Só quem é T é o sentimento. Isso aqui não, beleza. Antigamente ele botava culpa no digitador, mas agora não tem mais como botar não. Quem digitou fui eu, né? Não, beleza. Eu também acabei perdendo um pouquinho da sua apresentação nesse negócio que eu vi na universidade. Voltei e fiquei na dúvida se era eu que não tinha visto você falando, acho que eu cheguei depois ou não. Mas acho que já deu para entender. Parabéns aí pela apresentação, Kleber. Essa minha dúvida era bem pontual mesmo. Pronto, tranquilo. Passo para Yuri. Então, Andrei, antes só para estender para você também os agradecimentos que eu fiz para Yuri no começo, mas estou vendo que você também está na frente aí do evento, um ótimo evento, viu? Parabéns. Valeu, nós que agradecemos, Kleber. Obrigado aí pela participação. Espero que vocês aí da Liga UFESA 3, né? Quem puder, siga lá o UFESA, tá muito bom. A UFESA 3, né? No Instagram. Espero que a gente possa ter colaboração ao longo do tempo. Alguns alunos até já nos procuraram para a gente tentar fazer algo parecido aqui e pode ter certeza que iremos falar com vocês em breve. O nosso sentimento está em alta, né? A gente está empolgado, portanto, para a gente comprar agora está bem facinho. Então, pode pedir o pessoal para procurar a gente que está tranquilo. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Yuri, no YouTube não tem mais. Eu passo a palavra para você continuar. Beleza. Com as perguntas. Ok, aqui no Zoom por enquanto também não, mas eu tenho algumas, eu vou fazendo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, só se manifestar aqui no chat que a gente bate um papo. Kleber, a minha pergunta talvez seja de entendimento. Quando eu estava olhando o teu trabalho, a minha ideia inicial era que você estava tentando encontrar
perceber se as empresas investiam mais olhando para o que os seus acionistas estão querendo. A ideia é essa, né? Tipo, se o acionista é um acionista de curto prazo e ele está querendo olhar trimestre a trimestre os seus lucros, por exemplo, e ele está olhando que existe uma diferença razoavelmente grande entre o preço real, o preço contábil da ação e o valor, o valor real, né, da empresa e o preço da ação, ele vai sim, investir mais para poder fazer com que isso esteja sempre acontecendo, ou seja, esse gap sempre aconteça, que é o tal do mispricing. Mas você entra com duas variáveis para tentar medir esse efeito, que é o sentimento do investidor, mas, na verdade, você está regredindo tudo em relação a CAPEX, e não a sentimento do investidor. A minha dúvida é, o CAPEX entra na hora que você... o sentimento do investidor, ele entra na hora que você vai fazer a primeira parte do trabalho, que você diz que separa ele em componentes principais, e aí o sentimento do investidor entra nessa percepção de componentes principais, é isso? E o CAPEX entra depois na regressão? Me explica direito, que eu fiquei um pouco na dúvida disso aí. Vamos lá, isso aí, Yuri, inclusive é um ponto que eu acho que a gente tem que conversar mesmo. Isso não está fácil. Essa ideia nasceu da própria hipótese que foi proposta. Então, qual era a ideia? A ideia era o seguinte: será que quando um investidor, um gestor de uma empresa, o momento agora está otimista, seria o momento de eu parar de investir? Pelo que eu estou dizendo aqui, não. Eu estou dizendo que como o momento está otimista, se pegar baseado nos meus resultados, se o momento está otimista, a empresa tem um alto índice de endividamento, ela vai fazer mais investimentos em períodos otimistas. Para quê? Para segurar o preço, especialmente se ela tiver, dentre os seus investidores que têm interesse no curto prazo, aqueles que entram e saem da empresa logo. Então, essa é a lógica. Como eu propus a hipótese dessa forma, eu precisaria ter uma decisão tomada em função do sentimento, e não propriamente a decisão. Então, aquela parte onde eu faço a estimação pelo TEIO 100 é para eu gerar uma variável, que é a decisão tomada em função do sentimento. Então, o sentimento só aparece lá, para eu gerar uma variável, que é a decisão, no caso o CAPEX, tomada em função do sentimento. Beleza. Então, e depois tu pega essa variável e regride de novo em relação àquela... Aí essa variável que é, vamos chamar aqui em função do sentimento, ela está em função do sentimento, já fiz, certo. Essa variável ela vai se transformar na minha variável dependente nas demais estimações. Entendi. Então, eu estou carregando tanto o CAPEX como estou carregando o sentimento para as estimações. Entendi. Em uma única variável. Entendeu? Agora, sim, então, na verdade, são duas regressões, né? Você primeiro faz essa regressão para tentar puxar o CAPEX em relação ao sentimento e depois você usa esses resultados para fazer uma segunda estimação, que ela é a variável dependente do teu modelo. Perfeito. E aí eu convido os colegas economistas, acredito que a maioria daqui são economistas, essa é a metodologia que eu utilizei para tentar dizer o seguinte: olha, essa decisão dentro da empresa foi tomada em virtude dessa variável macro. E aí venham estudando, depois desse trabalho, já venham estudando outras técnicas, outra metodologia, outras formas de se chegar a esse tipo de decisão. Eu, particularmente, acho muito interessante que a gente consiga chegar numa estimação legal desse tipo. Acho que essa estimação da forma que eu fiz, ela tem várias fragilidades, mas eu acho que é o começo da discussão. É um começo de discussão, entendeu? Posso até lançar já outra dificuldade que a gente tem nessa estimação. Eu parto do pressuposto, nesse caso aí, que todas as decisões, tipo, o sentimento foi alto, o sentimento foi alto no trimestre anterior, essa decisão já vai ser tomada no trimestre seguinte. O que na prática não faz sentido que todas as empresas assim procedam. O ideal seria eu conseguir o trimestre, tipo, o sentimento aumentou aqui, quando é que aquela empresa vai tomar essa decisão? E eu conseguir, com alguma metodologia, de conseguir identificar o lag perfeito. Perfeito. Me diz uma coisa. Mas não consegui nenhuma técnica para isso, por enquanto. Já pensou em fazer um VAR? Não. Porque eu acho que um VAR, quando você faz um VAR, todas as variáveis são endógenas. Você trabalha com um sistema onde todas as variáveis são endógenas. A questão é séria. Entendi. Entendi. Você, na verdade, tem problema tem pouca observação.
Exatamente, esse é meu problema. Senão eu faria e ficaria perfeito. Porque por VAR é massa, porque você, na verdade, daria um choque no sentimento, né? Um choque na variável de sentimento, e aí você daria a resposta endógena de todas as outras variáveis. Eu acho que ficaria um trabalho muito mais interessante. Perfeito. Porque... E aqui, deixa... Pode falar. Desculpe, Yuri, pode falar. Desculpe. Não, então é isso. Eu acho que, assim, eu não sei até que ponto vai convergir. Às vezes os VARs têm uns probleminhas para convergir chatos, exatamente por isso, porque tem pouca observação. Mas talvez tenha solução. Acho que já tem alguns modelos que aceitam um número de variáveis menores, principalmente faltou o nome agora, os Bayesianos. Então, se você pegar um VAR Bayesiano, talvez consiga fazer alguma coisa do tipo. Mas, bom, tem que pensar, tem que ver direitinho se dá ou se não dá para fazer. Mas eu acho que a tua resposta seria muito legal. Se tu conseguisse fazer um VAR Bayesiano e desse choque no sentimento de investir, eu acho que você teria uma resposta legal, porque estava tudo endógeno e aí você veria a resposta. E mais, você conseguiria ver as impulsos-respostas, as funções de impulso-resposta e ver exatamente o trimestre do efeito para cada uma firma de forma individual. Não sei se dá para fazer por conta desse problema que você tem, mas se desse, seria bem legal. Porque outra coisa que a gente faz, Yuri, acrescentando isso que você está dizendo, que eu já gostei da ideia, e aqui já agradeço ao colega Lucas, que eu só estou conseguindo conversar com você sobre isso, porque ele já me deu bastante aula aí de VAR, de integração, de tudo no mundo aí. Então, eu consigo entender o que é que você está me dizendo bem. Então, já agradeço a ele. Então, uma das coisas que a gente faz, pelo menos estou falando aqui de área de contabilidade, chegado nesse ponto que você sugeriu aí, a próxima coisa que a gente faria era clusterizar as empresas. Normalmente a gente faz isso, porque o que a gente procura normalmente em contabilidade é um tipo de característica para eu poder tomar uma decisão. Então eu estou falando com quem? São empresas mais endividadas, são empresas que têm do novo mercado. Eu preciso de um indicativo para poder tomar uma decisão. Não só propriamente aquela variável especificamente, né? Mas após isso fazer uma clusterização. Perfeito. É isso. Eu acho que mas gostei muito da ideia. Acho que talvez dê para pensar, principalmente um VAR Bayesiano. Talvez dê para fazer, tem que ver, tem que tentar rodar para ver se faz sentido. Mas bom, coisas para frente. Já estou pensando. Beleza. Já estou pensando. Outra coisa que eu tenho um questionamento mais rápido é o seguinte: você disse que só o horizonte de curto prazo não é suficiente para dar uma resposta boa. Na verdade, a firma está olhando para o horizonte de curto prazo, mas ela também tem que estar endividada para poder lhe dar a resposta que você levanta como hipótese. Aí, quando você mostra os resultados, você mostra um resultado só. Aquilo é a média para todas as firmas? Ou como é que você chega a um resultado só se você faz estimações diferentes para cada uma das firmas? Não, isso são estimações, eu nem mencionei isso, né? Mas eu fiz 2 tipos de estimações. Eu fiz uma estimação por OLS normal, mas por possíveis problemas de endogenia, eu também utilizei GMM. Certo? Então, aquilo ali que você estava vendo, está perguntando, são os coeficientes decorrentes do GMM, de uma regressão normal. Beleza. Só que uma hora eu regredi a amostra toda, outra hora eu dividi a amostra com base no ciclo de vida, outra hora fazendo o que eu estava falando antes, né? Clusterizando para poder tentar chegar em uma noção mais clara, para se for falar possivelmente com o investidor, dar alguma noção mais clara para ele. Perfeito. Beleza, era isso. Acho que o que eu tinha de dúvida era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Alguma pergunta, galera? Se tiver, é a hora. Andrei, no WhatsApp, alguma coisa? Desculpa, no YouTube, alguma coisa? Tem mais uma pergunta do Carlos aqui. Alguma coisa no YouTube? Não. Não, no YouTube. Carlos quer fazer uma pergunta. Professor Carlos aqui do Departamento de Economia, está sempre presente. Ele sempre faz umas perguntas bem grandes aqui. Só é levantar o dedo, Carlos, que eu passo a pergunta e tu faz a pergunta direto para ele. Deixa eu abrir o microfone. Acho que está aberto. Carlos? Oi. Estão me ouvindo? Estamos sim. Fica à vontade, Carlos. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer a iniciativa novamente dos professores Yuri e Andrei pelo evento. Está sendo muito legal essa interação. E também ao senhor professor Kleber, né, por essa explanação bem interessante, e acabou surgindo algumas dúvidas aqui.
Às vezes meu áudio pode falhar porque meu microfone não tá muito legal e minha internet também não tá muito boa. Estou te ouvindo bem. Professor, essa carteira que o senhor utilizou está baseado no Ibovespa ou em todas as ações da B3? São todas as empresas da B3, excluídas aquelas que eu mencionei, né? Com PL negativo e tal. Sim. Não, perfeito. É porque eu pensei assim, dependendo de como for, porque se fosse da B3, poderia estar mudando a configuração da carteira, né? Não. No período que o senhor utilizou. E outra coisa, falando um pouquinho lá das estimações do senhor, o senhor primeiro faz uma estimação e é como se o senhor estivesse limpando as influências daquelas variáveis macro, pegando o resíduo e jogando esse resíduo na tua outra estimação. Isso. E esse resíduo seria a sua variável dependente, né? Vamos lá. Essa que o senhor está falando com relação a das variáveis macro, que eu estou limpando, né? Isso. Ela acontece na hora do sentimento. Isso é o primeiro passo, digamos assim, né? O primeiro estágio. Aí pega o resíduo dela e joga lá. Isso. E esse resíduo é a sua variável dependente digamos, nesse segundo estágio, né? Exatamente. Ah, tá. Uma coisa que eu achei legal, que também pegando um pouquinho da fala do Yuri, o VAR bayesiano também seria legal. Tem um outro tipo de modelo que chama Local Projections. A gente pode também fazer impulso-resposta nele. Só que tem que ver certinho como que faz essa questão com as observações. Isso daí eu não sei te falar agora. Mas ele é baseado também, eu consigo fazer impulso-resposta, ver como que funciona choques, né? Para ver como que vai comportar. Chama Local Projections. Esse tipo de modelagem. Já anotei aqui, professor. Outra coisa que a gente não falou aqui era a questão de fazer bootstrap na amostra. Eu porque particularmente não gosto. Uhum. Eu partiria do pressuposto que o comportamento das empresas, no caso aqui de investimento, ia ficar igual sempre. Assim, ele vai replicar várias vezes aquela amostra ali tua, né? Vai fazer vários... Isso, então, tipo, se eu peguei um período de alto investimento, ele sempre vai ser alto investimento. Se eu peguei um período de baixo investimento, sempre vai ficar baixo investimento. Isso eu tenho esse cuidado, mas um dos testes que eu posso fazer para entrar nas duas propostas, tanto o VAR bayesiano quanto na Local Projections, é tentar fazer algum bootstrap, alguma coisa, para fazer análise, né? Sim, fica faz de graça, não paga para fazer, tá tranquilo lá, a gente pode testar, né? Talvez tentar até um Monte Carlo, talvez, não sei se caberia também, né? Sim. Eu acho que, deixa eu entrar no meio da conversa aqui, eu acho que talvez não como resultado principal, mas se você tivesse uma sessão de robustez que você fizesse alguma coisa desse tipo, talvez ajudasse para a gente dar uma olhada na resposta. Isso, para robustez, Então, acho que talvez na sessão de robustez valesse a pena fazer um bootstrap. Mas tá bom, professor. Muito, muito obrigado. Achei bem interessante. Obrigado. Eu que agradeço vocês todos. Valeu, Carlos. Obrigado pela participação. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Por aqui não. Andrei, alguma coisa no YouTube? Não, estamos fechando. É bom que o tempo está exatamente no limite. A gente consegue fechar a sessão. Bom, Kleber, é isso. Estamos abertos aí para bater papo depois sobre outras coisas, sobre o projeto de vocês lá da UFESA, da Liga do Mercado Financeiro. A gente já bateu um papo até com o Carlos. Eu, Carlos e Andrei já bateu um papo sobre essas coisas. Estamos pensando em abrir um projetinho aqui também. Como vocês já estão um passo à frente, a gente provavelmente vai precisar de algumas ajudas, de algumas conversas, mas a gente vai conversando. Foi bom ter aberto o diálogo. Daqui para frente a gente vai conversando e vendo outras possibilidades. Muito obrigado aí pela participação e pela apresentação. Eu que agradeço e conto conosco lá. E mais uma vez, obrigado a todos aí pela presença e pela paciência de aguardar até agora. Valeu, obrigado. Professor, só para fechar, a professora Ana, que é a nossa chefe do Departamento de Economia, está pedindo para que a gente agradeça também em nome do Departamento de Economia aqui da Federal de Roraima. Tá, obrigado.